Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus ela é muito poderosa, cara. Ela é muito maravilhosa. O Senhor Jesus disse uma certa vez que aquele que recebe a sua palavra, aquele que crê nele, será salvo. Aí se a gente for folhear, irmão, a Bíblia, a gente vai ver, irmão, quantas pessoas foram salvas, né? De doença, de problemas, de dificuldades. O problema está em crer. Porque assim, a bênção já foi liberada, a cura já foi liberada, tudo já foi liberado. O que precisa é nós crermos. Você imagina aí, em João capítulo 15, irmão, do versículo 1 ao 8, a gente vai ter um entendimento sobre o que Jesus fala sobre a videira. No versículo 5 ele vai dizer assim, sem mim nada podeis fazer, que é o tema desse ensinamento. Sem mim nada podeis fazer. Agora você imagina aí, ó. O Senhor usa esse exemplo conhecido dos judeus para explicar de maneira simples o sentido da videira. No Antigo Testamento, a nação de Israel era considerada a videira de Deus, escolhida para dar fruto a ele. Podemos ver essa passagem, Salmo capítulo 80, versículo 8, Isaías capítulo 5, versículo 7, que vai falar sobre isso. Mas, embora frutificasse em alguns momentos, em outros falhava terrivelmente. Agora, na nova aliança, o Messias designa a si mesmo como a videira verdadeira de Deus, a fonte de toda força e vitalidade. As varas ou os ramos representam as pessoas que, para se manterem vivas e férteis espiritualmente, precisam permanecer ligadas ao tronco da videira. E o Altíssimo é o dono da videira. O agricultor que limpa e poda os ramos para darem mais fruto. E quanto os secos, ele remove a fim de destiná-los ao fogo. Agora, é interessante isso aqui, irmão, porque Deus vai mostrar aqui algumas coisas, como vivemos dias de muita aparência e pouca essência. Gente cheia de folhas, mas sem fruto. Muita religião, pouca comunhão. Muito Senhor, Senhor, mas pouca permanência em Cristo. Jesus não disse, eu sou um galho, nem eu sou uma folha, nem eu sou um movimento. Ele disse com autoridade eterna. No versículo 1, eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Agora, irmão, você imagina aí, fazer uma comparação aqui. Os 5 dedos da sua mão, todos os 5 são úteis? Sim. São úteis? Beleza. Mas tem momento que nem todos os 5 dedos vai ser útil para certas coisas, sim ou não? Sim. Agora, mesmo aquele que menos é útil, arranca ele do dedo para você ver como vai fazer falta. Agora, mesmo eles não sendo útil para toda hora, um exemplo aqui, mas ele permanece vivo, porque ele está sobre o corpo. Agora, arranca e deixa ele fora. O que vai acontecer com ele? Vai apodrecer. Vai apodrecer. Vai secar. Isso.
Agora você imagine, irmão, o homem sem Deus. Ele é seco. Nós sem Deus não somos nada. Deus sem nós é. Você imagina uma pessoa sem o Espírito Santo. Morto espiritualmente. É interessante isso aí. Olha só, Jesus é a oliveira, videira verdadeira. Não há vida fora dele. Quando ele diz assim, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Jesus não é uma opção espiritual, é a fonte. Fora dele existe atividade, mas não existe vida. E é muito interessante isso, irmão. Eu posso viver nessa terra uma vida sem Deus? Posso. Mas é como está dizendo aqui, irmão. Fora dele existe atividade. Eu estou em atividade todos os dias. Mas eu não tenho vida. Irmão, sabe aquela pessoa, irmão, que... Vou te dar um exemplo. Ele luta, ele ou ela, para tirar a carta de motorista. Muitas das vezes, irmão, é reprovado 1, 2, 3, mas não desiste. Na 4ª, 5ª, 6ª, consegue tirar a carta. Ou seja, não desistiu, não é isso? Mas quando recebe a carta, tem pânico de dirigir. Ou seja, eu tenho a carta, mas eu não dirijo. Peraí, você tirou? Tirei, e o pior de tudo que foi, eu vim tirar a carta na 6ª vez, porque eu fui reprovado 5 vezes. E você lutou para ter a carta e agora não dirige. Ou seja, muitas das vezes, irmão, nós podemos estar nessa situação, senhor Adilson. Dentro de uma igreja, dentro de uma casa de recuperação evangélica. Sei lá onde. Nós estamos até em atividade, nós até corre atrás, nós até sobe monte, nós até ora, né? Nós até jejua, nós até lê a Bíblia. Mas não tem vida. Pessoas hoje, irmão, em depressão, sobre opressão. Pessoas hoje, irmão, que você vê com essa Bíblia de cabo a rabo, mas, irmão, só conhece, não tem vida. Não tem vida. O apóstolo Paulo diz assim, se é de conhecer e não praticar, é melhor que nunca o quê? Ser conhecido. Agora você imagina aí, irmão, você no meio de uma multidão e se achando só. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Tem filhos, irmão, dentro de casa que tem o pai, a mãe, tem os irmãos, mas se acha só. Muitas das vezes não é por causa do pai e da mãe, por causa do irmão, é por causa dele mesmo. Dela mesmo. Você imagina aí, está um homem diante do tanque de Betesda, e este homem está há 38 anos que está enfermo, a Bíblia não diz que ele está há 38 anos no tanque de Betesda, a Bíblia diz que ele está há 38 anos enfermo, só que Jesus encontra ele, irmão, diante do tanque de Betesda, tentando, irmão, subir os 5 degraus para depois chegar no poço, que diante da história dizia que um anjo descia, movimentava as águas e aquele que descia primeiro sobre o tanque era curado. E Jesus chega para aquele homem e diz assim, você quer ser curado?
Só que o homem disse assim, não tem quem me ajude. Irmão, ele está diante de pessoas. Mas cada um quer saber da tua coisa. Mas ele estava se sentindo só, porque ele disse, não tem quem me ajude. Só que Jesus foi lá para ajudar ele. Ele diz, não tem quem me ajude. Só que é assim, Denis, ajudar, levar a pessoa até lá é uma coisa. E Jesus está dizendo para ele, tu quer ser curado? Jesus não fez a pergunta, tu quer que eu te leve até lá? Olha o que é, irmão, a pessoa, irmão, fora da videira. Ele está precisando de ajuda. E chega a pessoa, irmão, para fornecer ajuda. E ele está olhando para a pessoa que quer ajudar ele, está dizendo, ninguém me ajuda. Jesus não disse que queria ajudar ele. Jesus não disse que queria pegar este homem e subir com ele 5 degraus e jogar ele lá dentro do tanque. Jesus perguntou, você quer ser curado? E Jesus não perguntou, você quer que eu leve você? Muitas das vezes, irmãos, nós somos tão vazios que nós interpretamos as coisas diferente, ao contrário. Entendemos a palavra de Deus errada. Entendemos as coisas muitas das vezes errado. Sei lá, se é porque está cansado de correr atrás, cansado de ajudar fulano, cansado de tentar. Jesus pergunta, você quer ser curado? E a resposta dele é, não tem quem me ajude. Jesus disse, levanta, pega a tua maca ou a tua cama e vai para a tua casa. Ou seja, em vez de tu ir para o tanque, se arrastando, vai para casa, levando a vitória, mostrando diante da tua cabeça que aquilo que um dia, ou passou 38 anos, sendo o teu apoio, a tua escora, agora você não precisa mais dele, agora é você que carrega, você agora que está levantando como triunfo. Vai para casa. Só que veja bem. Essa palavra que o pastor disse agora, se fosse outra época e tivesse outras pessoas, a mala aqui já ia embora. Né, pastor? Pega minha maca e forte, embora. Pega minha maca e eu vou embora, a palavra falou comigo. Jesus não é uma opção espiritual, gente. Ele é a fonte. Fora dele, existe atividade, mas não existe vida. A oliveira na Bíblia representa unção, raiz, perseverança e aliança. Você pode estar na... Agora eu vou confrontar. Você pode estar na igreja, cantando, pregando, postando versículos, vídeos, fotos, mas se não estiver ligado na raiz, está apenas sobrevivendo espiritualmente. Está sobrevivendo espiritualmente e não vivendo, sobrevivendo e não vivendo. Sabe aquela pessoa que está inválida em cima de uma cama? Ela não está vivendo, ela está sobrevivendo. Uma pessoa que tem vida é diferente de uma pessoa que está sobrevivendo. Sabe aquela pessoa que está passando por dificuldade, mas está conseguindo sobreviver, se arrastando. É diferente daquela pessoa que passou pela dificuldade. Agora eu estou na bonança. Irmão, paz, como é que está a sua vida? Estou sobrevivendo. Irmão, paz, como é que está a sua vida? Só vitória, Deus é bom. Agora, você imagine só. Versículo 2, todos os ramos que não dá
uvas, ele corta. Embora eles estejam em mim. Poxa, quando eu li isso aqui, eu dei uma pausa que fui meditar. Tem pessoas que estão em Cristo, mas não conseguem dar fruto. O Espírito do Senhor me fez me lembrar agora. Eu trabalhei no começo da minha fé, lá no Ceará. Eu fui trabalhar de serviços gerais, numa firma. E essa firma me enviou para o condomínio dos oficiais da aeronáutica. O condomínio lá era só oficial da aeronáutica. Só que quando eu cheguei lá, já tinha um. Lá precisava de 2. E aí eu cheguei lá para trabalhar, novato. E assim, eu sempre andei com a Bíblia, né? Quando eu cheguei lá com a Bíblia, aí o outro auxiliar lá disse assim, você é crente? Eu disse, graças a Deus. Aí disse assim, eu também sou crente. Só que ninguém aqui sabe. Porque se souber, vão ficar me zoando. Aí esse cara aí tá pecando contra Deus. Aí sabe o que eu disse para ele? Sabe o que eu disse para ele? E olha só que era o primeiro dia. Eu disse assim para ele, irmão, só que a partir de hoje todo mundo aqui vai saber que você é crente. Todo mundo aqui vai saber. Não, irmão, você não pode aqui dizer que eu sou crente, senão vão aqui me zoar e tal, aquela coisa toda. E o cara tinha 20 anos de crente. Enrustido. Olha só, aí, olha só o que a Bíblia diz aqui. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Isso daí é 20 anos de crente, mas não dava fruto. Tava um gás seco, só por... Entendeu? Vocês estão entendendo aí o mistério? Vocês estão entendendo? Sim. Pronto. Aqui eu sou crente. Quando eu saio na rua, eu não sou mais crente. E se passar uma menina, aí eu escondo. Se eu tiver com a Bíblia, eu escondo dentro das calças. Aqui, ó. Se a menina for de outra. Se a menina for macumbeira, você vira macumbeiro por causa dela. Vira macumbeiro por causa dela. E é verdade. É verdade. Sai da igreja por causa dela. Agora, olha só, irmão. Veja bem. Eu saí de lá, todo mundo ficaram sabendo quem ele era. E o pior de tudo, sabe o que é? Os próprios oficiais diziam assim comigo, irmão, esse aí é irmão? Ixi, meu, tem muito o que mudar, irmão. Tô dizendo aí, irmão? Não tô, você não está dizendo nada, irmão. É eles que estão dizendo, o teu mau testemunho aqui dentro, irmão. É o teu mau testemunho. É por isso que tu não se revela como crente. É o teu mau testemunho. É por isso que tem gente que chega na empresa, irmão, se esconde. Porque chega na igreja é o que conta mais piada imoral. Tá na empresa. Aí, fica fulano. Ai, que mulher aí, Carol. Que morena. Então é por isso que você não agora lá na igreja está, glória a Deus, aleluia. Aqui, ó. Está em mim, mas não dá fruto. Quantas pessoas, irmão, dentro da igreja que está, irmão, dentro da igreja, mas não dá fruto. E o que Jesus diz lá em Atos, capítulo 1? Ser-me-eis as minhas testemunhas, quando descer sobre vós o que o poder. Ficar em Jerusalém até ser revestido de poder e ser-me-eis as minhas testemunhas. É uma coisa que Israel não foi. E aqui Jesus está se referindo a isso. Israel era para dar fruto e não deu. Israel era aquele, irmão, que pecava e dizia assim, irmão, olha, é brincadeira, irmão, só glória, irmão, isso é pecado, irmão, isso não é de Deus, e ele está fazendo. Israel era desse jeito.
Só que Israel foi escolhido, irmão, para que através de Israel as outras nações fossem ganhas para Jesus. É igual hoje, Jesus te chamou. Não foi para tu viver isolado, se esconder. É para que através de você, vocês ganhem sua mãe, seu pai, sua esposa, seus filhos, aqueles que estão próximos de você. Mas como é que eu vou ganhar essas pessoas, irmão, se eles me verem diferente de como eu sou na igreja? Então, veja bem, mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e dê mais fruto. Ou seja, no versículo 3, a excelência da palavra pode ser vista na amplitude de suas funções, isto é, com a palavra, o Altíssimo ara a alma dos homens, lança a semente, aduba e poda. Assim, em toda a caminhada cristã, somos exortados pelo ensino das Escrituras. Em alguns momentos, a palavra avivará a fé, e em outros, promoverá o temor, a boa consciência e a purificação do interior. O ser humano consegue limpar seu corpo físico, mas é incapaz de lavar sua alma. Porém, quando aplica a palavra de Deus em sua vida, torna-se profundamente limpo. Só que o que a maioria das igrejas estão fazendo hoje? Estão tirando isso aqui, ó. Estão tirando. Você se lembra quando Jesus reuniu os discípulos, pegou uma bacia com água e um pano, e Jesus começou a lavar os pés dos discípulos, enxugar? Quando chega na vez de Pedro, ele disse assim: Senhor, não vou deixar o Senhor fazer isso. É muito vergonhoso. O Senhor é mestre, nós somos alunos, mestre se curvando diante do aluno. Não, isso é vergonhoso, não vou deixar. Jesus disse: tá bom, Pedro, você não quer deixar, não tem problema. Só que é assim, também você não tem parte comigo. Não, pera ainda, Senhor. Então, não lava só os pés, a cabeça, a mão. Aí Jesus disse assim: não, Pedro, é só os pés, porque todo o teu corpo já está limpo pela palavra. Olha a importância da palavra, irmão. Apesar que nós for ver lá em Efésios, que vai falar sobre as armaduras de Deus, a Bíblia ela é considerada como uma espada. Lá em Hebreus 4:12, ela é considerada também como uma espada de 2 gumes, que penetra. E assim como o sacerdote, irmão, pegava um boi com a espada, com a faca, e separava juntas medulas, o apóstolo Paulo traz, irmão, esta comparação, que a palavra de Deus faz isso dentro de nós. Então a palavra de Deus ela é muito importante para nos limpar, nos purificar, transformar nossa mente. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai falar algo muito interessante em Romanos capítulo 12. Não se conformeis com este mundo, antes de transformar a vossa mente, para que possa entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade para a sua vida. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Agora, veja bem, irmão, nós estamos cheios de atividade, mas podemos estar cheios de atividade sem Bíblia. Davi, irmão, depois que ele peca com Betseba e se arrepende no Salmo 51, no Salmo 101, no Salmo 119, ele vai expressar algo. Agora guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar
contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Por quê? Porque outrora a palavra de Deus não ficava aqui no coração de Davi. A palavra de Deus ficava do lado direito do trono onde ele sentava. A lei. Então, muitas das vezes, a gente pode estar desse jeito, colocando o que é mais importante de lado, cheio de atividade, a gente achando que a gente está abafando, né? A gente está abafando, a gente é o cara, todo mundo está vendo, esse cara é do corre, mas esse cara está entendendo, é isso. Mas está cheio só de atividades, fazendo tudo sem Deus. Há uma diferença de eu fazer o que eu quero para Deus e de eu fazer aquilo que Deus me ordena, Deus me orienta. Irmão, que está cheio de gente dentro da igreja fazendo para Deus o que Ele quer e não fazendo aquilo que Deus quer. Por isso tem muita gente que se frustra, Denis. Por isso tem muita gente que se desanima. Por isso tem muita gente que abandona, irmão, as coisas de Deus. Mas não entende que ele está fazendo da maneira dele, da maneira dela, do jeito que ele quer. E por isso está sendo reprovado. Eu vou te dar um exemplo. Quando Davi foi buscar a arca. Davi foi buscar a arca, mandou fazer uma carroça nova, pegou uns boi novo, colocou a arca em cima para levar para Jerusalém. Só que se você for ver lá em Levítico, se você for ver no Velho Testamento, irmão, não é assim que carrega a arca. Os levitas. Para carregar a arca tinha que ser os levitas. E outra, irmão, e tinha, irmão, um bastão que pegava nas argolas do lado direito, nas argolas do lado esquerdo, e 2 levitas lá na frente, 2 atrás, e a arca era levada no ombro. Não podia nem tocar na hora que fosse colocar o bastão. Isso, era no bastão. Aí o que acontece? A não ser o sacerdote. Aí o que acontece? Aí Davi prepara tudo isso, eles estão indo e estão adorando a Deus, tá? Cantando de louvor, glória a Deus, e Jesus é bom, e o cão não vale um bombom, e aquela coisa toda, né, parceiro? Davi estava dançando na frente. E pá, exatamente. Só que olha só, irmão, a Bíblia diz que Deus coloca um tropeço. E o que acontece com o boi? Ele tropeça. No que ele tropeça, a arca faz o quê? No que a arca faz isso, que eu esqueci o nome dele, tem um dos soldados que vai agora apoiar a arca. Olha, o coração bom. Querendo ajudar. É isso que muitas das vezes eu falo aqui. Irmão, você tem até o coração bom, mas isso que tem que fazer é fulano, não é você. Esse rapaz, irmão, que foi segurar a arca, ele tinha uma intenção boa, sim ou não? Sim. Mas só que muitas das vezes a intenção boa também atrapalha, tá? Caiu morto na mesma hora. Morreu na mesma hora. Porque só quem poderia tocar na arca era quem? O sacerdote. Tá vendo, gente? Eu tenho até boa intenção, mas eu vou ser chamado a atenção se eu meter a mão onde não é chamado. Tá entendendo? Qual é o certo? Vamos trazer para cá. Qual é o certo? Tem um monitor? Monitor CCC. Monitor, faltou a água. Aí o monitor agora vai direcionar se ele vai pegar, vai mandar você pegar água ou se ele vai pegar água. Porque veja bem, você pegou ali do bebedouro, foi lá, encheu sem permissão. Você voltou, agora caiu, quebrou. E agora? Como aconteceu, né? Como já aconteceu aqui. E agora? Ah, não foi porque eu quis, não, irmão. Se fosse porque você quisesse, era caso até de polícia.
Mas você tocou onde não era para tocar. Fez o que não era para fazer. Tá vendo? Estou trazendo referência bíblica que serve como discipulado para mim e para você aqui dentro. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Nós temos aqui um auxiliar, um monitor e o coordenador. Cada um no seu quadrado. Tudo dá certo. Aí agora, veja bem, quem foi que levou a culpa nisso aí? Quem foi que levou a culpa? Davi. Davi mandou o cara segurar a arca? Não. Mas Davi levou a culpa. Os pessoal queriam pedrejar Davi. Por causa da morte de um coitado. Agora, olha só, em que eu estou falando? Atividade sem vida. Olha a atividade de Davi, irmão. Movimentou todo mundo, movimentou os sacerdotes, os levitas para cantar, e o povo, soldado, uma carruagem virgem, bois novo, tudo isso aí, tudo atividade, mas sem vida. E o que gerou nisso tudo? Problema. Deus não estava nesse negócio. Pastor, eu assim, eu já vi essa passagem, assisti, o pastor falando, sabe o que dá uma impressão? De um cortejo funerário. Davi foi repreendido por carregar a arca. Só que a arca é a presença de Deus, né? Não pode comparar a arca como um caixão. Não. Deus como um morto. Não entendi. Porque ele estava levando um Deus vivo. Só que a maneira que ele fez foi uma maneira, errada, irmão, totalmente fora dos princípios bíblicos. Exatamente, é que eu falo assim. Diferente. No primeiro momento, deu a impressão que Davi não foi pelo padrão original. Né? Não, claro que ele estava fora do padrão. Eu expliquei isso aqui. A arca é a presença de um Deus vivo, rapaz. Pronto, eu não vou longe, não. Pronto, o que você é hoje? O que você representa hoje? Hoje? Você representa a arca de Deus. A arca de Deus. Pronto, você representa a arca de Deus. Aí vamos lá agora. Como é que você está guiando a sua vida? Com a presença de Deus. Hã? Eu acredito. Você está carregando o quê? A presença de Deus. Agora você sabe biblicamente como é que é para você se manter? Você conhece biblicamente? Eu tenho que me manter purificado. Não, biblicamente, você não entendeu, vou repetir. Não. Biblicamente, você conhece como é que é para você se manter com a presença de Deus em você? Oração, jejum. Isso aí os religiosos fazem. Os hipócritas fazem tudo isso aí, irmão. E se duvidar, faz melhor do que os crentes. Tá entendendo? Então você pode estar conduzindo sua arca totalmente errado. Sim. Você pode estar com atividade sem vida. Olha aí. Esse discipulado é para nós todos. Ou seja, quem conduz essa arca hoje? Vamos lá. O meu corpo depende do espírito para viver? Sim. O espírito depende do corpo para viver? Vamos lá, vocês sabem que aqui é o Jusilã, porque o meu espírito está nesse corpo. Mas se o meu espírito sair deste corpo, vocês não me vê mais. Então quem é que é para conduzir esse corpo aqui? O espírito. Pegou aí? O espírito. Vivei no espírito e andai no espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Olha só. Agora vamos lá. Lá em Gálatas capítulo 5 diz que há uma luta entre a carne e o espírito. Quer que eu seja sincero, irmão? Muitas das vezes quem está guiando nosso corpo é nossos desejos. A carne. É a nossa carne. E por isso nós sofremos. Só que nós estamos sendo ensinados, sendo instruídos, que Jesus diz, sem mim nada podeis. Fazer. E o que é que vai nos purificar e cada vez mais nos podar e cada vez mais, irmão, nos levar a entender que precisamos, irmão, para ter vida, precisamos não só ser ouvinte, ser praticante, mas ouvir
e praticar. Jesus diz, não só seja ouvinte da palavra, mas seja também praticante. Ele vai dar o exemplo de duas casas. As duas casas no mesmo formato. A diferença é aonde elas estão em cima. Uma está sendo feita na areia, outra está sendo feita na rocha. O vento veio para as duas do mesmo jeito. O vendaval desceu o rio. O que mais que pode derrubar uma casa? Tudo isso aí. Vamos lá. Aí, olha só que Jesus diz que aquela que está na rocha ficou... Permanece. Aquela que foi feita na areia foi junto, foi levada. Por quê? Porque aonde é que está o problema? Não é na boniteza, não é na estrutura, é no alicerce. E o alicerce do cristão hoje tem que ser o quê? A palavra. O diabo foi tentar Jesus no deserto. Jesus está 40 dias e 40 noites lá, ó, jejum, irmão. Hein? Irmão, quando eu subi o monte e passava o dia todinho em jejum, irmão, eu era muito soberbo, cara. Eu me lembro. O cão não me derruba, irmão. Passei o dia todinho no monte. Vou pregar hoje uma mensagem poderosa, porque eu passei o dia em jejum. O diabo não tem poder na minha vida. Olha, mano. Falta de experiência. Só que aí a gente olha para agora um texto em Mateus capítulo 4, que Jesus está 40 dias e 40 noites em jejum e oração. O diabo respeita? Não. Agora, qual foi a arma que Jesus, irmão, neutralizou o diabo? A palavra. Muitas das vezes estamos na atividade sem palavra. E por isso que se tornamos o quê? Um alvo. E é por isso, irmão, que tem muitos crentes que domingo está na igreja, na semana está no mundo. Porque ele está cheio de atividade, mas não tem vida, não tem palavra. E nós temos um exemplo que Jesus, mesmo passando 40 dias e 40 noites no deserto em jejum, quando o diabo foi tentar ele, Jesus não se prevaleceu do jejum e da oração. Apesar que isso, irmão, faz parte da vida cristã. Só que a palavra de Jesus demonstrou que é o mais importante. A palavra é o mais importante. Irmão, nós podemos só disso aqui e nos encher o dia a dia de atividades. Mas que, na verdade, nós podemos estar cheios de atividade o dia todo e de noite nós sem vida. Atividade só nos cansa. Atividade só nos fadiga. Mas o que vai fazer a diferença é eu estar em Cristo. Porque ele diz aqui no versículo 5, gente, ó. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podem fazer. Sem mim vocês não podem fazer nada. Ah, mas eu estou indo para o monte. Ah, mas eu estou jejuando. Ah, mas eu estou orando. Atividades. Mas sem vida. Agora você imagina, irmão. Ó, pronto. Nós tiramos como exemplo aqui, como vocês mesmos presenciam muitas coisas. O cara chega aqui e tal, pastor, eu faço tudo, pode me colocar, não tenho dificuldade de nada, pode colocar pastelar, pode colocar para lavar banheiro, pode colocar para isso e tal. Ele chega aqui cheio de atividade, mas não tem vida. Qualquer coisa, irmão, vai embora, qualquer coisa se entristece, qualquer coisa você olha e diz assim, irmão, o que foi que eu fiz com você? Ah, o senhor não fez nada, por que você está assim? É porque não tem vida, mas é cheio de atividade. Nós, seres humanos, somos muitas das vezes desse jeito, irmão. Somos desse jeito. Somos desse jeito. Vocês estão entendendo? Sim. Está pegando aí o discipulado?
Esse discipulado aqui não é para A, B, C, D. Esse discipulado aqui é para mim e para você. Nós estamos com a oportunidade de fazer uma reflexão. Poxa, será que eu estou cheio de atividade e só me cansando? Né? Podemos estar lendo a Bíblia sem entender. Podemos estar jejuando só passando fome. Podemos estar de joelho só criando irmão bolhas no joelho. Porque estamos fazendo tudo isso por ser uma atividade. E não por ter vida com Deus. Amém? Amém. Você recebe essa palavra, Miquel? Recebo. Você recebe, Denis? Em nome de Jesus. Eu recebo também. E qual é a conclusão que vocês podem dar para o ensino desse para nós encerrarmos? A gente tem que focar mais na palavra, né, pastor? Focar mais Na palavra. na palavra. O que mais? Praticar. Praticar. O que mais? Parar de ter as atividades. Hã? Parar de ter atividades. Ter mais atitudes. Parar de ter as atividades. E toda vez que o senhor dá a pregação de manhã, né, pastor? Que a gente venha passar o dia meditando na palavra, né, Sim. pastor? Verdade, Também, verdade. Devemos ficar meditando, não ficando pensando em coisas imundas e sujas dessa terra, mas sim meditar a palavra de Deus o dia todo. Tipo assim, ó, vamos lá. Ô, meu irmão, bom dia, tudo bem? Um minutinho da sua atenção. Faz parte de tal. Dá um tapetinho para ajudar? Eu estou na atividade, se eu não. Sim. Mas que nessa atividade eu possa estar cheio de Deus. Eu posso Transmitir a estar presença com a de Deus. presença de Deus, eu posso estar cheio de vida. Que as pessoas olhem para mim, que até a palavra que sai da minha boca sai com som, poder, autoridade. Eu posso estar aqui na casa, na atividade, ajeitando uma câmera, Denis, tá entendendo? Cheio de Deus, ô glória, Senhor, que é prazeroso, Senhor, montar essa câmera na tua obra, na tua casa, Pai. Pode um só Deus estar lavando aqui uma louça que diz assim, para mim é prazer. Aqui não é uma louça qualquer, aqui não é uma pia qualquer, aqui faz parte da tua obra, Senhor. Eu quero fazer com prazer, cheio de vida. Eu não quero estar aqui só por atividade, pastor, chegar, ver uma panela limpa, ver o copo limpo, ver tudo limpo, não, tudo essa atividade. Eu quero fazer isso aqui cheio de Deus, Pai. Tá entendendo? Tá aqui o Miqueias aqui, o Miqueias nas atividades, cheio de Deus, nós cheio de Deus. Eu ia deixar vocês ali agora, irmão. Eu ia cheio de Deus, voltar cheio de Deus, irmão. As pessoas olhar para nós, não ver só que nós somos pessoas cheias de atividade, mas somos pessoas que estamos ligadas na videira que é Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Fica com Deus. Até amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Ô glória! Jesus é bom e o cão não vale um bombom. Bom.